Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos a nossa história. Na nossa série de programas de férias, nós iremos repassar as palestras preferidas do médium e psicólogo Jairo Avelar, que foram gravadas no Seminário de Carnaval e que teve o tema A Visão Espírita sobre o Superego, o Ego e o Id. Então, fique agora com o nosso programa de férias, com Jairo Avelar. Então, a libido narcísica pode ter como objeto toda uma série de instâncias que formam um sistema complexo e cujo pertencimento ao sistema do ego é, aliás, conotado pelos nomes que Freud as designa de ego ideal, ideal do ego e superego. Ora, aqui nós temos uma questão importante, porque além desta pressão ali do superego, não é? Muitas vezes pressões que levam até essa clivagem, este ego também ele opera em duas bases, porque existe o ego ideal. E existe o ideal do ego. Mais à frente tem uma lâmina aí que eu vou antecipar aqui um pouco, só porque eu preciso desse dado agora. Mas mais à frente, nós vamos ver que isso aqui está sob júdice na consciência. E é interessante, quando Kardec pergunta aos espíritos, aonde está a lei de Deus? E eles falam assim, na consciência, não é? Por quê? Porque, a bem da verdade, se nós pegarmos a consciência, o ser em si, ou seja, quando eu falo ser em si, nós estamos falando do ser puro, não desse eu, mas esse ser profundo que está em nós, ou seja, a essência do Criador. Vamos pensar assim, a essência, aquele ser dentro dos padrões do Criador. Então, esse ser, ele está muito dentro do ego ideal. Por quê? Qual que é o ponto ideal para mim? O ponto ideal para mim é que eu reflita o meu Criador. Porque, a bem da verdade, por isso é que a ciência, ela não pode se apartar do senso religioso, da visão religiosa. Porque a sensibilização vem nessa visão. Porque à medida em que eu entendo o meu Criador e que eu falo desse ser em si, esse ser profundo, esse ser puro, eu posso dar todas as voltas do universo, mas eu estou sempre me retornando a esse ego ideal. Ou seja, aquele ideal que é puro, aquele ideal que é cristalino, não é? Que bebe nas origens, não é? Ou seja, é como se nós pudéssemos pensar assim, é a água quando chega, é o São Francisco, quando ele chega lá em Paulo Afonso, se ele pudesse retornar à cristalinidade de quando ele brota na sua nascente. Entenderam, gente? Em termos de qualidade dessa água, não é? Mas existe o ideal do ego. E, na realidade, todos nós construímos isso. Porque, de repente, esse eu, ele tem vários ideais. Ele, além dos ideais, não é? Nós temos um tipo de mulher ideal, um tipo de homem ideal, nós temos um tipo de carro ideal, um tipo de casa ideal, um tipo de profissão ideal, um tipo de dinheiro ideal. Nós temos várias coisas que são para nós ideais. Não tem? Todos nós temos. Agora, qual é o grande conflito? É quando choca o ego ideal com o ideal do ego.
Porque é esse conflito que existe dentro de nós. E por isso, tem muitas coisas que eu quero, mas tem muitas coisas que eu não posso. E eu não estou lembrado, mas ontem uma pessoa trouxe aqui uma coisa que eu achei interessantíssimo na hora, sabe assim, dele voltar, né? Quando alguém me falou de Paulo de Tarso. Né? Ah, foi Gleison, né? Oi? Foi Raimundo, Quando achei importantíssimo aquela fala do Raimundo ontem, quando ele retornou a Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque tudo é lícito ao ideal tudo é lícito. Você pode ter o melhor sapato, a melhor roupa, o melhor dinheiro, tudo é lícito, mas nem tudo te convém, porque não bate com o ego ideal. Gente, e esse é um dos grandes motivos da quantidade de tranquilizante que nós tomamos. Ou não é? É um dos grandes motivos da quantidade de tranquilizante que nós tomamos. Por quê? Nós chegamos lá no final do dia, ou no final do mês, e aí vamos ver aquilo que nós recebemos. Aí somamos lá o que nós recebemos. E, de repente, nós não ficamos satisfeitos. Ou não é? Não ficamos satisfeitos. Mas porque tem mas porque tem muito desconto, porque tem muito imposto, porque eu recebi pouco, porque eu tenho que pagar muito, porque é isso, porque é aquilo, não é? Mas, na realidade, às vezes, ele reclama da quantidade recebida, mas, interessante, ele não abre mão de algumas coisas, para que haja um equilíbrio, não é? Não é? Ele não abre mão. E, de repente, uma calça de moda custa 200 e tanto, um tênis, não sei o que, custa 400 e tanto, não sei o que, custa tanto, não sei o que, custa tanto, e, na realidade, aí aquele dinheiro vai ficar pouco. Porque tanto dinheiro como, né, o ter atendem aqui ao ideal do ego. Mas se eu passar a cultivar uma vida mais simples, a simplicidade atende o ego ideal, é um retorno, não é? E poderia conciliar ou pacificar o ideal do ego, não é? E aí, ao invés de nós fazermos isso, e aí nós tomamos um Lexotan por noite. É uma verdade. Tomamos um Lexotan por noite, não é? Um tranquilizante lá por noite e tudo. E aí passamos a noite toda, né? Tomamos o Lexotan, mas não conseguimos dormir. E passamos a noite toda com o carnê de prestação do carro, né? Assim. Falta uma, duas, aí fica contando o que falta aí, daí sofre mais ainda, né? 3, 4, 5, de 36 ainda falta 29, aí ele soa frio, aí toma outro Lexotan, não é? Aqui está muito claro o conflito, né? Entre esses três, né? Fica muito claro aí, muito evidente. Aqui embaixo nós vamos ver, então, que por causa dessas conclusões, parece que a segunda teoria tópica faz do ego um sistema ou uma instância. Então, por isso que nós não podemos falar que o ego é eu, não podemos falar que o superego é um supereu, né? Não podemos falar que ele é uma coisa, né, diferente, ou não podemos falar que esse id, não é simplesmente o passado, essas coisas assim, não é? Por isso Freud criou, não é? Ele viu esse sistema, não é? Essa instância, e deu para ela uma dimensão muito maior, a ponto de nós entendermos hoje que o ego tem as suas partes inconscientes, não é? O ego tem as suas partes inconscientes. Então, o ego, ele vem como uma agência de defesa, né? Ele está ali defendendo para que o ser não entre em complicações. O superego como um sistema de interdições. Sim,
não, deve, pode, não pode, não é? E o id como um polo pulsional. O id como um polo pulsional. Então está certo. A consciência, no primeiro modelo metapsicológico, ou seja, no primeiro modelo, aonde Freud ele buscou enxergar além do psicológico, ou seja, indo além do crivo científico, constituía um verdadeiro sistema autônomo, sistema para um projeto no sistema para um projeto da psicologia científica, para em seguida ser ligada por Freud, de uma forma que nunca deixou de conter dificuldades ao sistema pré-consciente. Agora, ele vê a sua situação tópica determinada. É o núcleo do ego. Isso é importante para nós espíritas, porque ele percebe que a consciência é o núcleo do ego. E aí, por isso, é que Emmanuel vai trabalhar o capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, não é? E vai dizer assim: a mente é o espelho da vida em toda parte, não é? Então, Emmanuel, não é? Quando nós colocamos Emmanuel e Freud, a coisa fica mais fina ainda. Depois da gente emendar aí a parte de ontem, nós então vamos para o id. Em alemão, es, em francês, sa, em inglês, id, em espanhol, ello, em italiano, es, não é? Então, o id, não é? Ele pode ser visto também como isso, porque ele não é consciente, né? Então é isso. O que é? Isso. O que é aquilo? É isso. É uma das 3 instâncias diferenciadas por Freud na segunda teoria do aparelho psíquico. Segunda teoria já foi explicado, porque a primeira teoria foi a teoria do consciente, pré-consciente e inconsciente. Freud abandonou isso porque isso engessava o pensamento, não é, dele, porque era muito bem dividido, não permitia avançar, e ele foi avançando para a questão do ego, do superego e do id, não é, aonde ele trabalha não lugares próprios, mas ele vai chamar de instâncias, não é? Porque se permite a interação entre aquelas instâncias, ou seja, o aparelho psíquico ele é um todo. Constituição constitui o polo pulsional da personalidade. Eu vou fazer até questão de buscar essa definição no mais exato possível, para que não reste dúvida. Eu não quero falar com as palavras de Jairo. Então, vou me permitir passar para vocês uma definição assim científica. Pulsão, porque Freud vai dizer assim, constitui o polo pulsional da personalidade. Ora, o que é a pulsão? É um processo dinâmico que consiste numa pressão ou força, carga energética, fator de motricidade, que faz o organismo tender para um ou outro objetivo. Então, isso é nada mais, nada menos do que aquilo que nós chamamos de tá certo? Vontade. Então, vou reler. É um processo dinâmico que consiste numa pressão ou força, parênteses, carga energética, fator de motricidade, que faz o organismo tender para um ou outro objetivo. Segundo Freud, a pulsão tem a sua fonte numa excitação. O seu objetivo ou meta é suprimir o estado de tensão. Sempre.
quando nós vamos entendendo, veja bem, quando nós vamos falando de pulsão, e vamos vendo Freud dar uma atenção especial a essa questão pulsional no id, nós vamos entendendo por que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, dedicou um capítulo inteirinho para falar de vontade, ou falar de pulsão. E Emmanuel diz assim: a vontade é o impacto determinante no ser. A vontade é o impacto determinante no ser. Não é? Então, nada há, nada existe, nada se faz sem que exista vontade. Né? Sem que haja vontade. Os conteúdos, seus conteúdos, a expressão psíquica das pulsões são inconscientes. Por um lado, olha, gente, vamos prestar atenção nessa questão. São inconscientes. Por um lado, hereditários e inatos. Por outro lado, recalcados e adquiridos. Ora, hereditário é o quê? É aquilo que vem por herança, não é? Hereditário é aquilo que vem por herança. Mas o cientista, ele não era obrigado. Não é? Nós vamos entender que Freud fez ciência, exclusivamente ciência. Então, ele não era nem obrigado a entender, nem obrigado a saber e nem obrigado a adivinhar. Mas, se a hereditariedade vem de herança, vem de legado, ele vai usar o termo inato, ou seja, aquilo que não nasce, que não vem do hereditário. Agora, esse termo eu posso dizer, ele advém por não existir um termo melhor. Porque, a bem da verdade, esse inato nós vamos entender como palingenético, ou seja, o que não é herdado vem das vidas sucessivas. Esse inato, não é? Esse inato, ele corresponde ao que a ciência moderna, que o professor Jorge Andréa, não é? O que Joana de Ângeles, o que Divaldo tem cansado de falar por aí, não é? Que é, vamos dizer, a essência palingenética. Isso faz parte da historicidade do ser, desse ser. Já existia, não é? Só que o hereditário aqui, ele diz assim, aquilo que se herda dos pais, não é? Nós falamos lá sobre aquele superego, a imagem do superego dos pais, estão lembrados disso? Não é? Mas aqui não, aqui é o inato do palingenético, ou seja, do espírito imortal. Por outro lado, recalcados e adquiridos. Por quê? Quando nós falamos em recalcados e adquiridos, vamos dizer o seguinte, que aqui tem, por exemplo, um ser que durante 300 anos, lá, vamos colocar lá, um ser que durante 300 anos, estou falando de sexualidade, vou continuar, ele viveu uma sexualidade exacerbada. Num determinado momento, a vida o reencarnou num convento. Convento lá de freira, com aquele hábito, aquele negócio todo lá, todo fechado. Rezava de manhã, rezava de manhã, no meio da manhã, metade do dia, e rezava de tarde, de tardinha, de noite, e rezava, a sexualidade do demônio e aquele negócio todo, criou uma aversão à sexualidade. Nós voltamos já já com o médium Jairo Avelar, nos falando a respeito da visão espírita sobre o superego, o ego e o id.
Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Vocês já conhecem o Clube Amigos da Boa Nova? Não? Então acesse www.radioboanova.com.br ou pelo telefone 0800 12 18 38, 0800 12 18 38 e conheça mais sobre a Fundação André Luiz. E para conhecer mais sobre os livros psicografados pelo médium e psicólogo Jairo Avelar, acesse o site da editora Itapuã, www.itapuãeditora.com.br ou pelo telefone, código da operadora 31 3357 6550, 3357 6550. Vamos agora para a segunda parte da palestra sobre a visão espírita, sobre o superego, o ego e o id. Aqui existe um desejo. Aqui existe uma proibição. O desejo vem de 300 anos lá atrás. A proibição vem de 250 anos. Então, esse desejo e essa proibição, eles andam em luta, entenderam? Conflito neurótico. A histérica. A histeria. A histérica, ela sempre anda, geralmente, com umas calças extremamente coladas no corpo, o histérico também, que tanto tem histérico como histérica, né? Andam geralmente com a calça extremamente colada, definindo todas as suas linhas, uma coisa que é para chamar atenção mesmo. Aliás, né, um dos mecanismos da histeria, né, é a captação da atenção, é buscar a atenção sobre si. O histérico e a histérica, eles precisam dos holofotes sobre si. Precisam. A histérica, quando chega no velório, a histérica, quando chega no velório, não é? Então vamos dizer que ela desceu a rua aqui, saiu de uma festa aqui em cima e desceu, aí passou em frente o Bonfim, ela olha lá dentro, está muito cheia, ela fala assim, deve ser um enterro importante, né? Então ela fala assim, vou lá ver. Aí ela entra no velório e lê lá, sou fulano de tal, vai ser enterrado amanhã, e ela olha, tem um chorando, aí ela desaba a chorar. Meu Deus! E chora, debruça no ombro dos outros, abraça, consola um, os outros passam a consolar ela, e aí de repente alguém fala assim, a senhora conhecia o morto? Não. Mas é a verdade. Mas ela chamou a atenção do velório inteiro sobre ela. Entendeu? E a histérica, ela é muito assim. A gente conhece a histeria como o tesourão, né? Tesourão. A histérica é aquela que desce a rua toda assim, né? Ela rebola, mas daquela rebolada mesmo, de chamar a atenção do quarteirão inteiro, e todo mundo fica olhando, e ela desce rebolando toda. E aí, um gaiato gosta daquele rebolado, aquele negócio todo, e sai atrás dela, e vai atrás, fala, nossa senhora, essa deu bola para mim. E ela passa, olha para um, olha para outro, aquele negócio todo, e ela vai toda. Aí o caboclo sai atrás dela e chega perto dela e fala assim, oi. Ela olha assim, aí ela dá aquela freada, oi. O cara já fica meio assim. Aí o cara fala assim, não, mas você é muito linda, passou ali toda cheia, toda. Ela fala assim, eu? Aí ela fala assim, mas você me deu bola? Ela fala assim, eu? Que é isso, menino? E aí ela segue. Nunca te vi mais nova. Vê se te enxerga. Entendeu? Então ela está sempre disposta a... porque ela não dá conta de fechar o desejo. No fundo, ela é extremamente desejante. Mas ela conflita com as proibições. E isso está no cerne do ser imortal. Mas quando nós vamos ver essa pessoa, foi aquela pessoa que foi uma depravada sexualmente lá atrás, depois teve um estágio longo num convento, não é? E hoje vive essa ambivalência. Né? Entendeu?
E isso vai perdurar ainda mais uns 2 anos e tudo. Agora, olha como que, sob a ótica da doutrina espírita, as coisas ficam tranquilas. Não é? Sobre a ótica da doutrina espírita, as coisas são fáceis da gente entender. Não é? Então, é o efeito do superego. Mas existe a força do desejo, a pulsão sexualizada batendo ali firme, que quer, mas o superego entra na proibição, bate firme, e ali nós temos aquele conflito neurótico, que vai. E, aliás, é difícil. Na visão econômica, do ponto de vista econômico, o id é para Freud um reservatório inicial da energia psíquica. É o reservatório das vontades, não é? Na visão dinâmica, ele entra em conflito com o ego e o superego, que, do ponto de vista genético, são as suas diferenciações. Ou seja, a gênese das coisas, não é? São diferentes e há um conflito. Ele conflita com o superego e conflita com o ego, na medida em que o trauma está aqui instalado, não é? Deseja e é proibido, deseja e é aceito. Então, na realidade, isso vira um grande bloqueio, né? Uma grande luta interna no ser. Aliás, gente, por isso que os espíritos ficam assim: leia o Evangelho, estude o Evangelho, busque o Evangelho, faça o Evangelho. O Evangelho. Eles até espumam de tanto falar, porque é justamente para forçar, não é, essa conciliação no interior do ser, entre esses aparelhos. Não é? Então, vamos lá. O termo das, porque isso ou aquilo, né, que vai ser id, é introduzido em O Ego e o Id em 1923. Freud vai buscá-lo em George Grodeck. George Grodeck, ele era um psiquiatra alemão, um cara extremamente inteligente. E cita o precedente de Nietzsche, que designaria assim, veja bem, olha o que Nietzsche pensava: o que há de não pessoal e, por assim dizer, de necessário por natureza no nosso ser. Gente, o que há de não pessoal? Por quê? Não era pessoal, mas não tinha como se explicar. Não podia, essas pessoas não entendiam que o ser, ele era um ser imortal, e eles não entendiam da palingenética, eles não compreendiam isso. Então, é o que há de não pessoal. Parece com o Antônio, mas não é o Antônio. De repente, eu briguei com o Antônio e eu comento, então, com a Alice, eu falo assim: engraçado, gente, o Antônio, naquela discussão nossa, não parecia o Antônio. Entenderam? Por quê? É o que há de não pessoal. Porque aquela figura que eu briguei aqui não era o Antônio, mas era o Aristóbulo lá de trás, que levantou há 1.200 anos atrás e que se manifestou. É o que há de não pessoal, não era. Eu posso olhar, posso ver, mas não vou ver aquele amigo que eu tenho, não é, calmo, tranquilo e cheio de, não é? E por isso existem estas brigas. Oi? Está aí, cheio de amor para dar. Esse é o Antônio. Do que as visíveis? Uhum. Aos nossos olhos. Está no passado. Agora vamos prestar atenção nessa colocação aqui. A expressão das atrai Freud na medida em que ilustra a ideia desenvolvida por Grodeck de que aquilo que chamamos, veja bem, aquilo que chamamos de nosso ego se comporta na vida de uma forma totalmente passiva e somos vividos.
Ou seja, o que ele está... E somos vividos por forças desconhecidas e indomáveis. Forças desconhecidas e indomáveis. Por quê? Isso, olha a percepção de Groder. Na realidade, eu disse aqui no início assim, num dia de 24 horas, nós teríamos que parar para pensar quando nós somos nós mesmos. Estão lembrados que eu disse isso aqui? Quando nós somos nós mesmos. Agora, Groder, ele diz assim, não é? Totalmente passivo, esse ego totalmente passivo. Nós não somos pessoas, ou seja, nós não vivemos, nós somos vividos. Olha a profundidade dessa coisa. Nós não vivemos, porque, na realidade, na maioria, aliás, vou buscar Paulo de Tarso já, não é, para nós entendermos essa passagem. Quando Paulo de Tarso diz assim, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Entendeu a questão? Não era ele que vivia, mas vivia nele a personalidade do Cristo, a essência do Cristo. Só que aquele vividos lá não é o Jairo que vive. Muitas vezes vive o salteador de estrada lá de trás, muitas vezes vive o gladiador lá de trás, muitas vezes vive o general lá de trás, muitas vezes vive isso, vive aquilo, mas o Jairo mesmo não vive. Deu para entender, gente? E esse é um dos grandes problemas que nós lidamos. Às vezes nós perdemos um amigo, perdemos um colega, porque nós não sabemos avaliar que não era ele, mas era um deles. Deu para entender? Se era um deles, né? Era uma personalidade dela lá de trás, que emergiu, e eu naquele momento eu tinha que respeitar ele. Não é? Eu tinha que respeitar. E recuar até o momento que ele voltasse a ser ele, não é? Ele voltasse a ser ele. E o exemplo é de Paulo, não é? Paulo, ele então foi colocando aqui, ele foi retornando a esse ego ideal, na medida que ele passou a assimilar Cristo, não é? Ele passou a assimilar Cristo, ele passou a viver Cristo. Então ele estava de volta às origens, o que você trouxe do eu divino. Melhoraram. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Para você melhorar o passado, você tem que melhorar agora. Melhorar agora. Aí o povo melhora. Você tem que encher esse superego de novos conceitos, né? E aí é o que eu disse lá atrás. O importante não é o que nós pensarmos naquilo que nós temos de negativo. Ah, porque eu sou assim, ah, porque eu sou assado, ah, porque eu. Não, nós não somos avaliados pelo alto por aquilo que nós somos, mas pela expectativa de sermos. Oi? Forças desconhecidas e indomáveis. Está justificada a confusão que o Antônio... Sim, justo. E na realidade, olha, só um minutinho. Vamos dizer, eu estou pegando o Antônio, porque o Antônio está mais perto de mim aqui, mas eu e o Antônio nós não brigamos, não. Mas, vamos dizer, você tá discutindo com um colega meu, vamos dizer, eu estou discutindo com o Antônio. E aí eu faço, mas Antônio, não é possível, não sei o quê, não é? Eu falo, Antônio, não é possível, não sei o quê. Essa postura aqui, não é do senador romano lá de trás. Entendeu? Que eu arranquei lá de trás. Aí o Antônio faz assim, ó, mas a espada, ele tirou a espada inconscientemente. Está aqui. E se bobear, ele me corta o pescoço. Entenderam? Você revive. As forças são indomáveis. Digno de nota. Eu coloquei isso aqui como digno de nota para que houvesse uma reflexão nossa. Groderich era um psiquiatra alemão que escreveu várias obras inspiradas também nas ideias de Freud e descreve da seguinte forma: sustento que o homem é animado pelo desconhecido. Uma força maravilhosa que, ao mesmo tempo, dirige o que ele faz e o que lhe acontece.
É a lei, né? A lei. Ele está falando aqui, né? Ele está sintetizando aqui a questão da consciência, da lei de Deus, a questão da reencarnação, não é? Por quê? Sustento que o homem é animado pelo desconhecido. Ou seja, são muitos homens dentro de um homem, gente. Materialista. Mas ele não conseguia explicar. Não é? Então ele chama de desconhecido. É o desconhecido. Não é? Então, ele sustento que ele é animado pelo desconhecido. Agora, o desconhecido é ele mesmo. É o Godofredo, que foi a Ana, que foi a Fátima, que foi lá, e que está dentro daquela, e que põe força naquela pulsão, naquela vontade, naquelas energias, e que muda todo o quadro de equilíbrio desse aparelho psíquico. Aí ele continua dizendo, não é? Uma força maravilhosa, que ao mesmo tempo dirige o que ele faz e o que lhe acontece. A proposição, olha aqui, vamos prestar atenção. A proposição eu vivo só condicionalmente é correta, só condicionalmente é correta, ou seja, tem uma condicional para ela ser correta. Exprime apenas uma parte estreita e superficial do princípio fundamental. Princípio fundamental. O homem é vivido pelo id, ou seja, o homem é vivido pelo seu passado. Em outras palavras, se ele aceitasse a ideia de existência do espírito, da reencarnação, ele matava, né? sim. Vamos dizer assim, se para ele fosse uma coisa lúcida, acabou. Não é? Mas ele é um cientista. Mas o filósofo que vocês põem, O Nietzsche. Sim. E depois ele, inclusive, fica doido. Ele fica doido. O que eu coloco é que nós somos lerdos. Né? O que eu coloco é que nós somos lentos, né? Nós somos lerdos nessa proposta. Né, gente? Então, os limites. A relação ao ego, o limite é menos estrito do que era entre o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, a fronteira da censura. O ego não está separado do id de forma nítida. Na sua parte inferior, mistura-se com ele. Ou seja, na realidade, Freud estava certo, né, de pensar estas coisas, porque, a bem da verdade, não é? Esse id, ele não se separa do ego, porque se separasse, não é? Haveria aquilo que nós chamamos de clivagem, haveria essa cisão. Mas esses eus que existem dentro dessa personalidade, eles têm que se interagir, até como um processo de progresso mesmo. Senão nós não avançaríamos. Porque quando nós falamos do passado, nós somos espíritos, falamos do passado, nós não fizemos só coisas ruins no passado, nós também temos coisas boas que nós trazemos desse passado. Não é? Voltando a faixas pesadas lá de trás, não é? É como se Jesus mandasse afastar uma entificação dessa que estava presente ali, não é? Nós temos que preocupar menos com os obsessores, não é? Com as perseguições espirituais, com essas coisas, para nos preocuparmos mais, não é? Com a harmonização interior, sabe? Com essa entrar ali, fazer uma, não é? A questão não é ficar preocupando com o obsessor, com o despacho, com não sei o quê, com alguém que pensou mal, o olho gordo, o olho magro, não é? A questão é preocupar com esta harmonia interior, não é? O id, do mesmo modo, o superego não constitui uma instância francamente autônoma, em grande parte inconsciente, mergulha no id, ou seja, essas instâncias elas se misturam, não é? Quanto à organização, não é? O próprio Freud afirmou que o id era um caos, ele se enche de uma energia proveniente das pulsões, mas não tem organização, não promove qualquer vontade geral. A bem da verdade, isso é uma questão muito fácil até mesmo de se entender, porque, sendo esta porção uma porção inconsciente,
onde transita as energias, não é? Pulsionais. Essas energias, elas estão presas, né, a várias entificações aqui, que se expandem nesse aparelho psíquico, buscando gratificação, buscando ser aceitas. De um lado, elas sentem a interdição do superego, e do outro lado, elas são contidas pela mediação do ego. Então, esta busca de gratificação, esta interdição e esta moderação, né, formam o modus operandi da nossa vida. Uma verdade. Aliás, as pessoas perguntam muito aos analistas assim, quando termina a análise? Né? E, na realidade, a análise termina no momento em que você se torna o seu analista. Quem é o analista? O analista é o seu superego. Não é? O analista é o seu superego, ele vai trabalhando. No momento em que você fortalece o seu superego, você se torna o seu analista, é o final da análise. Gente, novamente, não é, por esses 3 dias, né, até agora, agradecer a vocês de coração pela atenção, pelo carinho, pela maneira, né, assim, amorosa que vocês têm comigo, não é? E de minha parte eu rogo, né, a Maria Santíssima que abençoe a todos vocês e retribua em amor aquilo que vocês têm me oferecido em atenção. Muito obrigado. É isso aí, amigos. Estamos chegando ao final de mais um programa. Tomara que você tenha gostado. Nas livrarias você encontra toda a obra da editora Itapuã. Fica aqui o nosso destaque para a obra Depressão e Mediunidade, a terapêutica espírita e a ciência humana, juntas e despidas de ideias preconcebidas. Muito podem realizar em prol da saúde do ser. E o Espiritismo tem como oferecer prestimosa colaboração subsidiariamente à medicina. Fica aqui o nosso abraço, uma boa tarde a todos